Exu, ventania das trevas. Muito prazer. Para aqueles que não estão acostumados, a minha manifestação é diferente. Eu fico assim, curvado, falo baixo, devagar. Essa é a minha roupagem. Eu quero falar algo importante. Como todos sabem, todos não. Com certeza, todos não. Mas uma certa quantidade de pessoas sabem. O momento é apocalíptico ou transição planetária, onde no momento atual muitos espíritos, sejam eles encarnados e aqueles que já estão desencarnados. Os encarnados que eu digo é aqueles que acabam de desencarnar. Chegam no plano espiritual e recebem a notícia que estão se despedindo do planeta Terra para outro orbe planetário, onde lá seguirão suas vidas, sua evolução. Mas tem uma ressalva. Esses planetas não são melhores do que a Terra, nem iguais. São planetas mais atrasados. Uns mais, outros menos, mas todos mais atrasados. Dificilmente, pouquíssimos, estão saindo da Terra para outros planetas superiores à Terra, porque o momento não é esse. O momento é de deportação de espíritos que não conseguiram acompanhar o momento evolutivo que se avizinha. O momento evolutivo, o qual o planeta, o patamar que o planeta está indo. Nesse momento, há pouquíssimo tempo atrás, os tribunais do karma, os juízes dos tribunais do karma, com a ordem de Deus, do Altíssimo, já bateram os seus martelos e já deram a sentença. Os karmas serão cumpridos. Então, nesse momento, o Cristo, nós somos embaixadores do Cristo, os Exus. Então, através da ordem que vem do Cristo, os ceifadores, os 7 guerreiros apocalípticos estão a postos. E estamos nos apresentando neste vídeo, um a um. Nós somos guardiões, Exus guardiões, chefes de grandes falanges. Não viemos sozinhos, viemos com os nossos soldados. Eu sou Exu Ventania das Trevas. Estou à frente de uma dimensão a qual eu cuido, a qual eu sou o guardião. Lá, eu levo aqueles que precisam estagiar um certo tempo lá, assim como eu entrego quando está na hora de serem retirados desta dimensão. A dimensão do vento, da morte.
Eu, Exu, Ventania das Trevas, sou o chefe de legião de Exus, Ventania da Morte. Exu, Ventania das Trevas, só eu. Eu sou um dos cavaleiros do Apocalipse, cavaleiros da justiça, cumpridor dos karmas. O meu serviço, basicamente, em sua grande maioria, com algumas raras exceções, basicamente, em sua esmagadora maioria, eu busco, junto aos meus soldados, religiosos. Sim, religiosos. Religiosos, seja da religião qual for, espírita, umbandista, candomblessista, evangélico, maometanos, taoísta, budista, seja da religião que for, católica, seja ela qual for, religiosos que usam a religião de forma daninha. O que significa religião? Se ligar a Deus. Se religião significa se ligar a Deus, e Deus é amor, então a religião deve ser praticada com amor, pelo amor e por amor. E não é isso que está sendo visto por aí. Portanto, aquelas pessoas que usam a religião de forma perniciosa, daninha, hostil, esses vão conhecer o vale do vento da morte logo após os seus desencarnes. E o que vão passar por lá não é nada bom. Muitos desses espíritos inseridos em religiões, pastores, fiéis, diáconos, obreiros, presbíteros, dirigentes espíritas, médiuns, padres, pais de santo, mães de santo, em sua esmagadora maioria, não são espíritos missionários, muito menos elevados. São espíritos endividados. Muitos deles, espíritos que vieram de outros orbes planetários, onde lá eles dominavam através da religião, faziam lavagem cerebral, faziam atrocidades com a religião, escravizavam com a religião, manipulavam com a religião, usavam a religião para escravizar e manipular outros, para dominar. Encarnaram na Terra e, adivinhem, continuam os mesmos. Alguns recalcados, porque querem a todo custo um título e não conseguem, porque no seu planeta de origem tinham títulos. E não se contentam em ser só médiuns, não se contentam em ser somente um diácono ou um obreiro, quer a qualquer custo ser levantado como pastor. E o que ele luta e deseja é muito mais ser um pastor do que servir a Deus. Assim como de outras religiões. Médiuns que querem ser dirigentes, ou não querem ser dirigentes, mas querem fama, querem voz de comando, querem ser considerados missionários especiais, tudo isso que já tem sido dito nesses vídeos que vocês estão gravando. Esses só estão esperando os seus desencarnes. Exu, Ventania das Trevas
e os seus súditos, seus soldados, seus guerreiros, seus ceifadores, seus justiceiros. Só estamos esperando o desencarne de vocês para levá-los para o vale do vento da morte. Nós não estamos trazendo essa mensagem para ver se vocês mudam, se vocês modificam. Não, porque nós sabemos que vocês não vão mudar. Vocês vão zombar desta mensagem. Vocês vão escarnecer o médium. Vocês vão difamar o médium. Nós sabemos de tudo isso. Vocês vão continuar com as suas posturas perniciosas, agressivas, daninhas, extremistas religiosos, fanáticos, atacando seus irmãos de fé de outras religiões, a troco de nada. Vocês vão continuar sendo quem vocês são. Então, a justiça vai ser feita com cada um de vocês. Inseridos nisso também estão os políticos, mas esses estão a cargo de outro ceifador. Eu vou falar dos religiosos, que são da minha seara. Eu estou aqui para avisar que será visto muitos religiosos famosos e não famosos. Daqui a pouco tempo, muito pouco tempo, muito breve, logo após as nossas apresentações neste canal de YouTube, desse veículo maravilhoso, depois de nossas apresentações, nós daremos um tempo e logo depois nós iniciaremos. Já foram levados um ou outro, mas muito poucos. Quando iniciarmos, vocês verão que antes foi avisado. Então, será visto religiosos de todas as religiões, sejam eles dirigentes, pastores ou obreiros, porque tem obreiros que causam muita destruição com a língua, com a sua postura. Haverão desencarnes nas religiões de todo tipo, acidentes automobilísticos, câncer, agressivos, extremamente agressivos. Não haverá remédio algum, analgésico algum, morfina alguma que vai segurar sua dor e o que vai acontecer com o seu corpo físico será difícil de ver. Será complicado de ver, porque os remédios não farão efeito e vocês quererão a morte. Mas adivinha só, morte não existe. Se tirar a morte do corpo por causa das dores, vai se complicar ainda mais, porque aí já vai entrar no suicídio. Então, pense bem antes de se matar, porque senão vai se complicar mais. Assim como aquele que praticar a eutanásia, porque a eutanásia não é permitido por Deus. Se alguém precisa e está passando por tal sofrimento, é porque tem que passar. E muitos, eu não vou falar desses, vou falar de outros, que passam por certos sofrimentos. Para o corpo é dolorido, mas para o espírito é gozo. Então é necessário passar por isso. Voltando aos religiosos. Então, meus irmãos, vós, escribas e fariseus hipócritas, que têm o corpo e o prato limpo, seu exterior limpo, mas o seu interior
gera iniquidade, cobiça, está podre. Vocês conhecem essa passagem. Mateus, capítulo 23, versículo 25. Deem uma lida. Vós, hipócritas, serão lançados ao fogo, serão lançados ao vale do vento, da morte. Vocês que têm essa expressão, entrei no vento, verdadeiramente, essa expressão vem de lá. Vocês não sabiam disso. Vocês verdadeiramente vão entrar no vento, no vale do vento, da morte. E vocês vão entrar nesse vento por muito tempo, pelas vidas que vocês vêm destruindo e pelos fiéis que vocês vêm afastando da sua igreja ou do seu centro. Vocês vão pagar por essas vidas que vocês vêm desviando ou inserindo na mesma opinião que a sua, ou fazendo com que elas ajam da mesma forma que você. A justiça para você está próxima. Aguardem e verão desencarnes com câncer agressivo, onde remédios não farão efeito. HIV para aqueles que pulam a cerca e se dizem puros. Vocês vão pegar HIV. E esse HIV vai ser agressivo. Coquetel não fará efeito. Nenhum remédio fará efeito. O seu HIV, esse vírus entrará no seu sangue e de acordo com a vibração a qual você está, que eu tenho certeza e digo com convicção e verdade, que não é uma boa vibração, esse vírus vai se fortalecer. Ele ficará fortíssimo e vai se manifestar rápido. Ele não vai ficar circulando no seu sangue por anos, sem dar as caras. Ele vai entrar e em poucos meses ele vai se manifestar. Você vai se desesperar porque os sintomas começarão a aparecer. Você vai correr para o médico. O médico vai te dar o coquetel e dirá que você poderá viver décadas com a doença tranquilamente. E você começará a perceber que o coquetel não fará efeito, mesmo que você triplique a dose, centuplique a dose. Não fará efeito. E aí vocês já sabem o que vai acontecer. O que sua família vai presenciar, o que acontecerá com o seu corpo. E você próprio, porque você buscou isso. Você brincou com Deus. Você brincou com os filhos de Deus. Você desviou muitos do caminho. Você criou pessoas agressivas, fanáticas, extremistas. Você, extremista religioso, fundamentalista, agressivo, a sua hora chegou. E muito já vai acontecer esse ano de 2021. Essa justiça é de Deus. Reclame com Ele. Não é do médium e nem minha. Eu sou apenas um servo do Senhor. Eu cumpro ordens de Deus, de Jesus Cristo. E esse médium é apenas um mediador, um intermediário, um profeta, que traz a mensagem junto comigo. Haverá acidentes automobilísticos com esses religiosos. Alguns cairão de aviões. Outros terão infartos repentinos. Isso é misericórdia. Infarto repentino é misericórdia. Outros terão AVC. Outros terão AVC junto com infarto. Aqueles que terão doenças agressivas, esses são os mais endividados. Sentirão na carne e depois no vale do vento da morte. Para a terra,
quando vocês forem para esta dimensão, a qual eu e meus soldados os levaremos, não é necessário mais você segurar a mão dele. Já está tudo pronto. Muito obrigado pela ajuda. Quando vocês forem para esta dimensão, na Terra, vai ter se passado poucos anos, mas lá vocês ficarão correspondentes a milênios, alguns séculos, outros vai parecer que foi milênios. E lá vocês terão a oportunidade de pregar a sua religião, o seu ponto de vista, a sua interpretação errônea da verdade, a sua agressividade. Lá você poderá fazer tudo isso para os demônios que estarão esperando vocês. Lá vocês gritarão o nome de Jesus. Gritarão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome coloquei pessoas no caminho. Ganhei almas para ti. Por que está acontecendo isso comigo? O Cristo falará: aparta-te de mim, não te conheço. Filho do demônio, filho do diabo, filho de Satanás. Tu não és digno de entrar no meu reino. Meu reino se entra por amor, com amor, não pela agressividade, não pela falsidade, não para aqueles que enriquecem com a minha obra, não para aqueles que humilham, falam mal, agridem verbalmente os meus filhos de outra religião, porque eu estou em todas elas. Na Umbanda, eu, Jesus Cristo, sou Oxalá. Yeshua, Sananda, Jesus, Yasha. Não importa, me dão muitos nomes, mas eu sou um só. Agora, vocês estão por conta dos meus ceifadores. E nós, eu, Exu, ventania da morte, não sou demônio. Não vou torturar ninguém. O meu serviço é só levá-los para lá, me certificar que vocês fiquem lá e só saem de lá na hora que tiver que sair. Apenas isso. E manter o equilíbrio do local. Eu não sou demônio e não faço o mal. O mal, quem vai fazer, são aqueles que vocês encontrarão lá. Inclusive aqueles que vocês estão arrastando para lá junto com vocês, que estarão com muita raiva de vocês, por causa das mentiras que vocês falaram para eles, por causa do que o que vocês mandaram eles fazer, por vocês terem tirado eles do caminho. Vocês que entravam em fúria quando alguém o contrariava, quando alguém falava, vinha com um ponto de vista ou com uma interpretação diferente da sua, mesmo que eles estejam errados, você não tem o direito de atacá-lo, de maltratá-lo, de humilhá-lo. Você, como servo do Senhor, sua responsabilidade é esclarecê-lo, mas não com ódio, não atacando, esclarecê-lo com amor. E se ele não aceitar, a sua maior arma seria o silêncio. Essa é a forma certa de agir, com amor, compreendendo a limitação do seu próximo, a forma dele de interpretar as coisas. Se ele não acredita da forma que você acredita, dê o conselho mais simples que todos conseguem entender: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você seguir isso, você nem precisa seguir mais nada. E é justamente isso
que é a lei mais forte que Jesus trouxe, que é a que você não segue, não pratica, não demonstra, não dá o exemplo por causa das suas atitudes. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso vocês não fazem. Me desculpe, vocês não fazem. Vocês sabem muito bem que eu falo com cada um de vocês que estão me vendo e ouvindo. Vocês sabem que eu falo com vocês. Vocês sabem que é para vocês. Mas tem um porém. Aqueles que resolverem mudar, o que não vai acontecer, não tem mais tempo. Sabe por quê? Eu vou dar uma notícia. Vocês estão com a marca da besta, na mão e na testa. Não tem mais salvação para vós. Vocês já estão condenados. Logo após a morte do seu corpo, vocês vão direto pro vale do vento, da morte. E lá vocês vão conhecer o que é a morte, mas sem morrer. Vocês vão implorar pela morte e ela não virá. Isso é justiça, não é castigo. São vocês que estão se jogando lá. Vocês sabem o que é afastar uma vida, um espírito do caminho. Vocês têm ideia da gravidade que é desviar uma pessoa do caminho? Apenas um. Vocês têm ideia? Se vocês tivessem, vocês pensariam 100 vezes, 1000 vezes, antes de retirar alguém do caminho. Está em dúvida? Fique calado. Bota a mão na cabeça da pessoa, nas mãos dela, e ore com amor. Nesse momento, se você não tem a resposta, através da oração sincera, ligado com Deus, ela virá. E se não vir, é porque não era para vir naquele momento, mas a oração com certeza, se for sincera e de coração, ela virá com palavras de amor. E isso, mesmo que não dê resposta para a pessoa, já será um alento para ela. Essa é a forma certa de agir, não a forma que vocês estão agindo. Nós estamos avisando. Eu estou profetizando junto com ele, porque isso já está decidido pelos tribunais do karma. Você quer perguntar alguma coisa? Quero fazer um comentário. Eu recebo muitos vídeos evangélicos e alguns vídeos que eu tenho recebido de uma forma, essa mesma mensagem que você está nos trazendo, de uma forma diferente, de uma forma mais evangélica, mas está sendo falado nas igrejas duramente. Aí eu paro para refletir e analisar, né? Acredito não, né? Eu sei que são vocês que estão usando esses irmãos, né? Que estão na posição com Deus, né, que estão verdadeiramente, como você falou, orando com sinceridade, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que estão sendo usados para trazer essas mensagens muito duras, porque eu vejo quão duras são essas mensagens. Se as pessoas acharem que essa mensagem que está sendo trazida por você é dura, é porque não assistem os vídeos que são propagados no meio evangélico da manifestação do Espírito Santo de Deus, que se um espírito que é usado como você, é um Espírito Santo de Deus, porque está trazendo a mensagem,
né, de Deus para ou exortar, ou edificar, ou consolar. Não importa a função dela, o importante é que ela tenha um efeito. Então eu queria trazer esse comentário, que eu tenho recebido muitos vídeos assim, com essas mesmas mensagens que estão sendo trazidas aqui, só que de uma forma diferente, voltada para determinada religião, no caso evangélica. Deixa eu só falar um comentário em cima do comentário dela, e depois você faz o seu, para ficar uma coisa mais ordeira. Isso está acontecendo nas igrejas. Está sendo falado da forma que os irmãos entendem, da forma da religião deles. Os profetas estão sendo usados de forma dura, realmente. A pergunta que eu faço é: está sendo ouvido? Estão levando a sério? Estão acreditando? Estão mudando suas posturas? Porque existem pastores sérios, como por exemplo, um dos seus irmãos. Então, pastores sérios que verdadeiramente fazem a obra de Deus com amor, por amor e pelo amor, não estão sendo ouvidos, como sempre. Agora, eu, o anjo ceifador de Jesus Cristo, estou vindo para falar de forma clara, porque das outras formas não está sendo entendido. Então, Jesus me mandou para falar da forma clara, no português claro. Eu vou repetir o que eu disse no início. Muitos de vocês já vêm repetindo isso em muitas encarnações nos seus mundos. Nos seus mundos, vocês eram religiosos assim, extremistas, fanáticos. E já desviavam as pessoas do caminho, maltratavam, torturavam lá. Foram mandados para a terra, continuam sendo dirigentes, pastores. E adivinha só, esses que vocês estão desviando do caminho são espíritos que também vieram de lá, que vocês dominaram, que vocês judiaram, que vocês torturaram. E vocês estão fazendo isso com eles de novo, de outra forma, mas estão fazendo. Estão fazendo com que eles se tornem fanáticos como vocês, se tornem agressivos como vocês, que diz que tudo é do demônio, tudo é capeta. Tudo a mão de Deus vai pesar. Vai pesar em você, hipócrita. Filho do demônio. Vai pesar em você. Evangélico fanático. Dirigente espírita fanático. Extremista religioso. Pai de santo extremista. Padre extremista religioso fanático inquisidor. Vai pesar em você. Pode falar. A sua resposta já até complementou. Eu só vou trazer mais um pouquinho, que é realmente isso. As mensagens vêm, mas, por exemplo, para a igreja. Aí nós evangélicos achamos que está falando se referindo aos irmãos de todas as religiões, menos para a gente. Que a mão vai pesar para cima de todos os irmãos de outras religiões, menos para a gente. Então, é isso que eu ia fazer essa colocação. Porque Deus está falando para todos nós, sem exceção. Está falando para mim, está falando para você, está falando para todos nós, para todas as religiões. Ele se manifesta justamente nessa religião, né? É porque, principalmente ali, onde está tendo, no caso, a manifestação, acredito, a gente tem que olhar isso. Por exemplo, aqui, os espíritos que se manifestam aqui, quando eles
pedem para a gente reformular mais, para a gente se olhar mais, né? Qualquer que seja a manifestação, eu procuro olhar logo para mim, porque eu penso logo assim, tipo, eu tenho que ver o que eu tenho que reformular em mim. Então, eu acho que isso é para ser feito no geral. Eu lembrei de uma situação que eu vivi com uma irmã da mesma religião, assim, de denominações diferentes, que quando eu comentei com ela que eu acreditava na reencarnação, ela saiu aborrecida, muito aborrecida comigo, e ainda disse que ia orar por mim. Porque eu disse assim, gente, tem um versículo na Bíblia que Jesus é tão claro quando ele diz que João Batista era a reencarnação de Elias, e a gente fica presa a um versículo na Bíblia que Paulo escreveu dizendo que cabe ao homem morrer uma única vez, vindo após isso o juízo, e a gente abandona o que Cristo falou, que João Batista era a reencarnação de Elias. Foi Jesus que falou. Eu posso fazer um comentário com relação ao que Paulo disse? Pode. Cabe ao homem morrer apenas uma vez e logo após vem o juízo. Se eu der um tiro no seu coração com uma arma muito potente, que vai destroçar o seu coração, você tem como voltar à vida? Não. Então você só tem uma vida. Se eu tirar essa sua vida, o seu espírito vai sair do corpo e você vai para o seu lugar de origem, de acordo com o qual você vibra, magneticamente. Você é perfeita, você já atingiu o status de varoa perfeita, você já está pronta para abandonar o seu corpo astral e se tornar um espírito puro. Já atingiu a angelitude? Não. Não. Então, para que você possa atingir a angelitude, você terá que reencarnar de novo. Até você atingir a angelitude. E quando você reencarnar e morrer, o corpo físico morrer, ele também só tem uma vida. E aí, quando você desencarnar, você irá para o juízo. Qual é o juízo? Qual é o tribunal? É a sua consciência. Esse é o juízo. Esse é o tribunal. Seu corpo morre apenas uma vez. Seu espírito continua. Fica no lugar o qual ele tem que ficar, após o juízo da sua consciência. Depois do tempo que ele tem que ficar em determinado lugar, seja inferior ou superior, se ele não atingir uma angelitude e perfeição, ele vai mergulhar na carne de novo, num outro corpo físico que também só terá uma vida. Paulo não podia explicar dessa forma, porque naquela época aquele povo não estava pronto para saber. Naquela época, aquele povo não seria capaz de suportar essa verdade e nem entender. Assim como Jesus disse que não poderia trazer, que ele tinha muitas outras coisas para trazer, mas não podia, porque não seriam capazes de entender e nem compreender naquele momento. Mesma coisa Paulo, porque Paulo era um médium de faculdades soberbas. E Paulo via muita coisa em arrebatamento de espírito e em vigília, que ele não podia falar, e às vezes ele não entendia, pela ignorância da época, pela limitação da época, mesmo ele sendo um espírito muito evoluído, porque ele já era um espírito muito evoluído. Mas muita coisa ele entendia, e ele não podia falar, por isso ele disse: me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de sábio para ganhar os sábios. Ele dançava conforme a música. Ele falava com uma pessoa da forma que ela entendia. Ele falava com pessoas de todas as denominações. Porque o que importava para ele era resgatar vidas para Deus. Então, vamos dar um exemplo. Não existia umbanda naquela época, mas se viesse um bandista, ele falava da forma que um bandista entendia. Se viesse um católico, ele falava da forma
que o católico entendia. O que importava para ele é trazer vidas para Deus. Ele já era o quê? Quando ele dizia que se fez de louco para ganhar de loucos e de sábio para ganhar os sábios. Ele já era universalista. Ele abraçava todas as religiões, todas as denominações. E o que está acontecendo hoje não é nem mais briga de uma religião com a outra. É briga de uma denominação diferente da outra dentro da mesma religião. Ou seja, a coisa piorou. O batista, o evangélico batista, ataca o pentecostal. O pentecostal ataca o da Assembleia de Deus. Se você sair da religião pentecostal e for para batista, você tem que se batizar de novo, senão você não é aceito. Aonde está o amor aí? Cadê a união? Eu só estou vendo separação. Irmãos de fé separados por denominações, por pontos de vista diferentes, quando na verdade tinham que ser unidos. Vocês não estão amando a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Vocês estão causando separação. Isso não é amor ao próximo, muito menos a Deus. Será que Deus quer essa separação? Pense bem, vocês não são burros, vocês são inteligentes, vocês só estão querendo ser burros. Boçais. É o que vocês estão sendo, mesmo sendo inteligentes. Acho que está na hora disso acabar. Está na hora de darem as mãos. Vocês são irmãos, filhos do mesmo pai. O que está acontecendo nesse planeta, moça? O que está acontecendo aqui? Eu acho que vocês não estão nem mais estagnados. Vocês estão rebobinando o filme, vocês estão regredindo. Daqui a pouco vai começar a criar pelo de novo no corpo. Vocês se tornarão neandertais, homo erectus, homo habilis e vão regredindo. Vocês estão regredindo. Vocês vão sair do reino nominal. Vocês vão para o elemental de novo. Depois vocês vão para o animal. Depois vocês vão para o vegetal. Depois vocês vão virar minerais de novo. Eu acho que é isso que está acontecendo. Que planeta é esse, moça? Que planeta é esse? O que está acontecendo aqui? Será que Jesus vai ter que descer do jeito que vocês querem, cheio de anjos em volta a se materializar? Vocês estão achando que ele vai descer para pegar vocês e levar para o reino dele? Ele vai descer para dar lambada nas suas pernas, para dar chicotada. Ele vai descer para isso. Porque vocês estão deturpando tudo que ele disse. Não compreenderam quando ele veio e continuam sem compreender. Cadê o amor? Onde está ele? Pois esse rapaz aqui que estava no mundo, na cachaça, na mulherada, está com muita mais força moral do que muito pastor que está no caminho desde nascença. Porque ele não ataca ninguém. Ele abraça todos de todas as religiões. Ele ama, ele trata bem. Ele exorta, ele fala o que precisa ouvir. Isso é diferente. E essa é a parte que eu mais gosto nele. Mas ele ama, até mesmo quem ele dá esporro. Ou vocês acham que só porque ele está dando esporro, que ele odeia, que ele não gosta de você? Ele está dando esporro porque ele ama você. Eu não vou revelar quem ele é, porque não está na hora. Mas isso vai ser revelado. Já estamos preparando e vai ser aqui. Será que vão
torturar ele? Será que vão pegar um artefato que tem um pedaço de pau, com uma corda, com uma bola de ferro, cheio de pregos, vão tacar na carne dele e puxar? Será que vão colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele? E vão dizer que ele é um rei? Será que vão cuspir na cara dele? Será que vão dar uma cruz pesada para ele carregar nas costas? Na rua, para todo mundo ver? Será que vão pendurar ele nessa cruz? Vão pregar as mãos dele e os pés dele? Será que vão fazer isso com ele, depois que nós revelarmos quem é o espírito que habita esse corpo? Será que vão aceitar quando o Cristo, Jesus Cristo, tomar o corpo dele totalmente e falar? Será que vão aceitar que é Jesus? Quando isso acontecer? Será que isso vai acontecer? Não sei. Será que vão aceitar quando Jesus vir nele e disser quem ele é? Será que vão acreditar que é Jesus que está fazendo a revelação? Nós traremos pastores aqui. Haverá manifestação de demônios. Eles vão colocar a mão para tirar. Você que diz que tem autoridade. Se você tem autoridade, você não tem o que temer. Venha. Venha para cá, para esta reunião. Nós vamos permitir que demônios se manifestem. E vai ser nesse médium. Será que pode? Um servo do Senhor não pode incorporar demônios. Só pode incorporar anjos. Isso é doutrina. Isso é doutrina que você criou. Pois eu digo que a irmã dessa moça incorpora e já incorporou vários quiumbas, vários demônios aqui. Para resgate. Para serem educados. Para terem uma nova chance. Porque inferno eterno, um Deus que joga o seu filho no inferno para toda a eternidade, esse Deus, me desculpe, ele precisa de um psiquiatra. Deus é amor, Deus não faz isso. É você que faz. É você que se joga. É você que se joga lá. E ele misericordioso vai lá na hora certa e te tira. Porque ele ama. E ele chora todo o tempo que você está lá gritando o nome dele. E ele não pode botar a mão, porque ele não pode ir contra as leis dele. Por isso ele vem avisando. Ele usa profetas, mas não acreditam. Ele só chora, porque ele ama até você, escriba e fariseu, hipócrita. Ele ama todos. Vem, pastor. Vem, dirigente espírita. Vem, pai de santo. Pai de santo de centro de quiumba. Vem aqui, você que diz que tem autoridade. Você não tem o que temer se você está no caminho. Venha. Venha colocar a mão na cabeça do médium que está incorporado com um demônio para ver se você vai conseguir tirar o demônio. Cuidado. O demônio conhece a sua vida. E ele pode te esculachar na frente de muitos. Você vai perder toda a sua moral. Então pense bem antes de vir. E aí o médium vai botar a mão e vai expulsar. E o que ele vai dizer, dona? Que ele é o rei dos demônios. Então ele pode botar a mão e expulsar. Será que é isso? Bom, Jesus também viveu isso, né? Disseram que ele tinha domínio sobre o que os Jesus demônios. disse? Jesus disse que um reino dividido não ia Subsistir. Eu digo mesmo, um reino dividido não subsiste.
Então, esta é a minha mensagem. Amém, Pai. Amém. Ainda estou aqui. E você, religioso, extremista, fanático, eu estou no teu aguardo. Assim como o inferno que você tanto teme, é pra lá que você vai. Exu, ventania da morte.